No programa Escola Bíblica de hoje, nós vamos entender qual é o papel das obras para aquele que foi transformado pelo Senhor Jesus. É agora no Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Eu espero que todas as coisas estejam indo bem aí na sua casa. Se não estão daquele jeito que você gostaria, lembre-se, estamos juntos para poder orar com você, por você, para que a gente entenda que mesmo que passemos por momentos de dificuldade, o Senhor está conosco nesses momentos de dificuldade. Mesmo que estejamos diante daquilo que é incompreensível, daquilo que é inexplicável, o Senhor está conosco nessas horas. Não vamos entender tudo, não vamos compreender todas as coisas, mas vamos estar acolhidos, amparados pelo Senhor. Que privilégio ter a sua companhia. Obrigado porque você acompanha o programa Escola Bíblica. Aqui a gente tem a oportunidade de estudar a palavra de Deus, de abrirmos o texto bíblico, de analisarmos através do nosso guia de estudos, do nosso material didático, porque a gente quer que você entenda o todo no processo de aprendizagem. Aí você ouve, você abre sua Bíblia e você também responde. Aqui a gente tem perguntas. Estamos no 6º tema dos 15 temas que nós temos aqui no nosso guia. Está aqui, você pode solicitar e receber gratuitamente. Pode acreditar, não custa nada. É só você mandar uma mensagem para o WhatsApp agora. É o 129 82 44 44 49. Você vai receber um link, e aí você vai preencher um cadastro, e aí você vai receber aí na sua casa. Não perca a oportunidade, e aí você vai aprofundando o seu conhecimento da palavra. Lembrando que você também pode ligar em horário comercial para o 0 Operadora 12 21 27 31 21 ou acessar o nosso site biblia.com.br, tá bom? Quero lembrar a você que nós estamos no mês de maio, mês de aniversário do Anjos da Esperança. Os nossos anjos são aqueles que contribuem mensalmente para que a Novo Tempo continue realizando o seu trabalho, levando a mensagem de esperança a todos os lugares, através do rádio, através da TV, através da web, os estúdios que nós temos aqui na Novo Tempo, a impressão dos nossos guias de estudo, que são distribuídos gratuitamente. Tudo isso tem Anjos da Esperança por trás, porque aqui na Novo Tempo nós não temos comerciais. Por isso, nesse mês de maio, a gente convida você a ser um Anjo da Esperança. Já sou, pastor. Beleza, que bom. E aí eu convido você a ser um doador regular, sistemático, para que a gente possa fazer um planejamento melhor de investimentos da TV. Pastor, já sou um doador regular. Então, convide um amigo para ser um Anjo da Esperança. Isso mesmo. Você combina com ele, você faz contato com a gente dando o nome dele, o telefone e a forma como ele vai doar. E aí, tem uma surpresa para você. Você ganha um presente surpresa, mais um DVD do Arautos do Rei 50 anos, e o seu amigo também ganha um presente e mais um DVD. E aí, a gente se une num grande propósito, levarmos a mensagem de esperança para que vidas sejam transformadas. Vamos, nesse momento, pedir orientação do Senhor para abrirmos a sua palavra. Vamos orar? Pai do céu,
que a gente entenda o que o Senhor tem para nos falar mais uma vez. Mas eu quero pedir uma bênção para que os nossos telespectadores recebam essa iluminação. Quero pedir uma bênção sobre a casa deles, as necessidades que eles têm, sejam materiais, emocionais, não importa, meu Deus. Talvez necessidades físicas. Nem tudo o que a gente pede, pedimos corretamente. Por isso, que a gente mergulhe no universo da confiança em Ti. Mesmo que a resposta não venha, ou que ela venha diferente. Eu clamo por isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos juntos? Vamos continuar o nosso estudo dessa semana. Como entender a lei de Deus, as obras, o compromisso, o comprometimento diante da salvação pela graça. Como entender que eu não preciso conquistar a Deus, conquistar o céu através daquilo que eu faço, mas eu faço porque o Senhor me conquistou. Como entender que a lei é um caminho que eu sou guiado pelo Senhor Jesus, porque a lei me mostra que às vezes eu estou equivocado. Vamos aprofundar isso neste momento, estudando um pouquinho mais. Vamos lá. Eu parei ontem começando uma análise de Romanos com textos bíblicos sobre a função da lei, tá bom? Poderia até voltar aqui um pouquinho. Qual é a função da lei? Lembrando que a gente trabalhou esse tema da lei, né? O que é essa lei? São instruções, orientações, podem ser regras, pode ser, né, o Senhor dizendo é desse jeito, mas ela é ampla, a definição bíblica. E aí eu li o texto de Romanos 7,7, que a lei mostra o erro. Como que a lei diria, né, para mim que eu estou... como eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissesse não cobice, diz Paulo. E essa lei é santa, é justa, é boa, diz Paulo, no capítulo 7, verso 12. No capítulo 3, verso 28, concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Mas a gente vai ver agora que essas obras da lei fazem parte desse novo processo de vida. Capítulo 3, verso 31 de Romanos. Anulamos então a lei por meio da fé? Se eu sou justificado pela fé? De modo nenhum. Paulo vai dizer assim, ó, pelo contrário, nós confirmamos a lei. Eu não anulo, mesmo sendo justificado pela fé. Deixa eu só voltar aqui no justificado. Essa justificação, eu estava condenado. Esse é o significado dessa expressão. Eu estava condenado. Mas o Senhor pagou isso, essa conta de condenação, do pecado. A gente analisou isso na semana passada, na semana retrasada. Ele pagou isso. Então, o pagamento vem, essa justificação, por eu crer. E aí ele vai dizer, então estou anulando a lei? Não tem mais nenhum compromisso? Não, eu estou confirmando esta lei. Capítulo 4, verso 13, a promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Mas ele, Abraão, agiu. Ele creu no Senhor Jesus. Quando o Senhor diz, oferece, é uma história bíblica, oferece a Isaac. Eu estou dizendo, ele creu no Senhor Jesus, mas ele agiu, ele levou, ainda que não, o sacrifício não se efetivou, porque ali era um ato do que o Senhor estava mostrando, daquilo que Jesus Cristo faria por ele. Mas ele creu e confiou no Senhor e partiu para essa ação. Capítulo 4, verso 14. Pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei,
também não há o quê? Transgressão. Abraão fez um ato de fé, de crença, mas praticou por crer, por confiar. Não praticou para ter o Senhor, praticou porque tinha o Senhor. E agora, ele vai dizer que a lei, ela é aquele sinal de que o ato está correto ou o ato não está correto. Se os fundamentos são destruídos, que referência eu tenho? É para a gente pensar um pouquinho. Se eu tiro as referências do que é certo e do que é errado, ou se eu acho que eu sei o que é certo e o que é errado, qualquer lei será instituída. E uma lei a partir de alguém que tem suas limitações. Dá para entender o que eu estou te dizendo? Se eu tiro a referência divina e eu começo a criar minhas próprias leis, ou cada ser humano começa a criar suas próprias leis, olha para que caminho eu posso estar indo. Cada um vai criar a sua lei. Por isso que a lei de Deus é a referência. A lei de Deus é para me mostrar o que é certo e o que é errado. Se eu destruo isso, eu não sei mais o que é certo e o que é errado. Capítulo 3, verso 20, ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Talvez a comparação desse verso seja essencial para a gente. Ninguém é justificado por obras da lei, mas pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, uma coisa não descarta a outra. A lei não é o meio para eu ser justificado diante de Deus, Senhor. Não, foi o sacrifício de Jesus e pela fé que eu adquiro isso. Mas a lei me mostra, se não há lei, não há referencial. Isso é importante para a gente. Agora eu quero comparar isso com o que Tiago vai escrever. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Eu vou parar aqui. Vou parar, porque quando a gente entra em Tiago, é importante que a gente compreenda o que Tiago está dizendo. Porque Paulo e Tiago vão se completar. Eles não vão entrar em contradição. Você vai entender isso bem depois do nosso intervalo. É rapidinho, não sai daí. Você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Aqui a gente tem a oportunidade de estudar com tranquilidade cada texto bíblico, analisarmos através de temas que são apresentados no nosso guia de estudos a cada temporada. E nesta temporada nós estamos estudando A Procura da Verdade. Esse guia de estudos está à sua disposição para você acompanhar a nossa escola bíblica, à sua disposição e gratuitamente. Não custa nada. Se você deseja acompanhar a escola bíblica e continuar estudando, deseja depois responder, ler o texto, manda uma mensagem agora para o WhatsApp para receber aí na sua casa. É o 129-8244-4449. Lembrando, é gratuito. Você também pode ligar no horário comercial, é o 0 operadora 12 21 27 31 21, tá bom? Ou acessar o nosso site biblia.com.br. Se você quer interagir com a gente, aqui da Escola Bíblica, perguntas, comentários, seu pedido, suas palavras, né, como se a gente estivesse conversando. Eu recebi esses dias de um áudio de uma pessoa assim, de uma forma tão carinhosa. Olá, pastor, tudo bem?
e, sabe, a pessoa foi conversando. A gente gostaria de ouvir você, mas não dá, né? São milhares e milhares, mas você pode, através do nosso WhatsApp, é o 129-8109-1268, está aqui na sua tela. A Lídia ouve cada um lê cada um, ouve quando é áudio, tá bom? Estamos juntos para crescermos no conhecimento da palavra. Vamos à nossa tela, vamos estudar. Estamos entendendo a lei, a sua função, as ordenanças divinas, já aprofundamos qual era a visão da lei para todo menino que crescia dentro do judaísmo, como ele entendia isso, sabe, sua profundidade, muito mais do que uma regra, como uma obrigação, mas no caminho muitos se desviaram, porque para o homem, como eu já mencionei, é muito mais, não é simples, mas é um processo muito mais de conquista, ter o controle das coisas. Eu faço e aí eu ganho. É um mérito, sabe? É um mérito. E é extremamente desafiador a gente se entregar, confiar. Por isso que é tão difícil relacionarmos essa coisa da graça e da obediência. Porque a obediência parece ser muito mais meritória. E aí ela me atrai mais do que eu dizer, Senhor, eu entrego minha vida para Ti, dirige minha vida. Quando a gente vai para Tiago, a gente vai ver que Tiago apresenta as obras como essenciais para a vida. E parece, em determinado momento, que ele está contradizendo a Paulo, que está falando da salvação pela fé, da justificação pela fé. E não é, é um complemento. Vamos analisar. Meus irmãos, qual é o proveito? Capítulo 2, verso 14. Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, será que essa fé pode salvá-lo? Vamos lá. Se um irmão ou irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, Tiago 2,15. E um de vocês lhes disse, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está o quê? Morta. Se você for ler o contexto, todo esse discurso começa lá no capítulo 1, e no verso 27, ele vai falar sobre qual é a religião pura, verdadeira. É aquela que tem fé, mas é aquela que o quê? Que mostra, que se preocupa. A gente vai, na sequência, mostrar os mandamentos que se resumem em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É o que Tiago está dizendo aqui. E você não se preocupa com o próximo? Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Por que Tiago está dizendo isso? Ele está dizendo que a demonstração de uma vida justificada pela fé se dá nesse caminhar. E o caminhar é a minha prática diária. Vou enfatizar, mesmo que tenha repetido. Repetição é o processo da aprendizagem. A prática diária não é meritória e não é para conquistar, mas ela é um efeito do que a fé em Jesus está realizando em mim através do Espírito. Paulo vai dizer na carta aos Romanos que eu sou guiado pelo Espírito e não mais pelos desejos da carne. A gente trabalhou isso na temporada passada. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem, diz Tiago. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Lembra quando eu li a história que eu citei? Paulo fazendo a referência a Abraão? Ele foi justificado por essa fé,
Mas aqui para Tiago não há separação. E ele mostrou nas suas ações, na sua obra, essa justificação. Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou. Entende? Ele acreditou, mas ele viveu. Talvez essa seja uma boa palavra para a gente pensar. Acredite. E se você acredita, você vive. Se eu acredito que o Senhor me salvou, eu vou viver essa salvação. Lógico, aí é a luta da natureza. Mas eu vou continuar, Senhor, me guia, porque eu quero viver. E a vida é prática. É prática. Ela é um ato de fé, mas ela se evidencia. Dá para entender isso? Estou sendo claro para você? Sequência. E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Ele creu. Isso foi atribuído para a sua justiça. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Quando ele está falando em justificado pelas obras, não é que ele alcançou pelas obras, mas ele evidenciou pelas obras. É isso que ele está dizendo. Não há como não evidenciar na vida, na prática diária, se eu fui alcançado por Jesus. Vou repetir. Não há como não evidenciar na vida se eu fui alcançado por Jesus. Posso errar? Posso cair? Posso. Aí nós temos o sumo sacerdote, aquele que nos resgata, aquele que nos busca. Mas não tem como separar. 25. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Essa justificação, o ato de evidenciar. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também, diz Tiago, a fé sem obras é morta. Porque ele está evidenciando isso. Porque, e aí você vai ver esse verso que é fundamental, que Paulo vai dizer na carta aos Gálatas. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Paulo está dizendo assim, não é uma prática para ser conquistada, uma obrigação, mas a fé que atua pelo amor. O amor a Deus e o amor ao próximo. Estou falando para você que talvez tenha sido criado com obrigação e talvez tenha uma ideia de que essa obrigação conquista, vai apaziguar a ira. As responsabilidades, a forma como a gente foi criado, o compromisso, fazem parte da vida, como na vida religiosa. Mas diante de Deus, o compromisso, a evidência, se dá pelo amor que eu recebo, pelo amor que eu recebi na cruz do Calvário. Paulo vai dizer, o amor de Cristo me constrange. Como que eu vou ficar? Como que eu não vou demonstrar o amor, tão grande amor que eu recebi? Você deseja abrir seu coração para entender esse assunto e viver uma vida de compromisso com Deus, motivada pelo amor que você recebeu dele? Você deseja isso? O Senhor só precisa de um coração aberto e disposto para que milagres e transformações aconteçam. E eu quero, nesse momento, orar por isso. Pai,
abrimos o nosso coração para vivermos uma vida de compromisso motivado pelo amor que vem de Ti. Esse amor que nos constrange. Obrigado pelo amor demonstrado na cruz. Em nome de Jesus. Amém.